Olá, amigos! Olá! Queremos compartilhar com vocês mais uma etapa da grande viagem rumo ao Alasca. Nossa passagem aqui pela cidade de Chiclayo, que é a cidade do nosso novo Papa. Saindo de Chiclayo, fomos direto para a fronteira Peru-Equador. Assista o vídeo onde mostramos todos os trâmites de fronteira, documentação, o que é preciso e como realizar esses trâmites. Acompanhe-nos, tire suas dúvidas, pode ficar à vontade para perguntar o que quiser. Responderemos assim que possível. Então, amigos, aqui na Pan-Americana, essa parte do Peru é área de deserto, como vocês podem observar. Estamos indo para o norte. É muito deserto. Chegamos na cidade de Trujillo. Aqui estamos bem na beirinha do Pacífico. Trujillo é uma cidade grande, bem movimentada pelo jeito, viu? Faculdade Católica de Trujillo. Então é universidade.
Chegando aqui na cidade de Chiclayo. Opa, escapei do buraco. E a grande viagem continua. Estamos agora bem mais próximo à fronteira do Equador. Cidade de Chiclayo. Hay hotel acá cerca, não? Sim? Hotel acá cerca? Posadas? Sim. Já está aqui, Siga na direção norte para São José. Hotel Central. Hotel Central? ó. Aí, É ó. esse mesmo. É esse que estamos buscando aí. Aquí está. Váyanse por aquí, voltea. Por acá não pode ir, né? Por acá está en contra. É. Sí, por acá, pero pase usted la esquinita. ¿No? Tem que volver lá, Sí, contornar la manzana. pase la esquinita y hasta la otra esquina voltea, da la vueltita y a esa calle. Gracias. Y ahí nomás volteando nomás está el Hotel Central, con cochera. Listo. Gracias. Hasta luego. Nós vemos daqui a pouco mais aí. É aqui nessa rua. É, nessa rua aqui. Hotel Central. Puta, esse hotel vai ser caro, hein? Será que eu vou por aqui? Não sei. Vai. Muchas gracias. Mucho gusto. Toma. Pois é. Aqui é 3. Ya. Claro, si quiere. Ahorita le traigo, mire. Ahorita le traigo. Buenas. Bueno, ¿Está un bien? momentito, ¿sí? Sí. Ahí está.
bienvenidas, primer piso. Gracias. Gracias. Ó, Buenas tardes, señor. buenas tardes. Habitação para matrimonial? Habitación matrimonial, su tarifa es de 150. Quanto? 150. 150? Sí, con su desayuno de cortesía, wifi en las habitaciones, agua ¿Cochera? fría caliente. Al frente es independiente. Tiene un costo adicional. Al frente. Quanto é esse custo? 15 soles es más o menos. Escutou, Silvia? É 150 e o estacionamento é aí na frente, mas tem que pagar 15 soles. Calma aí. Então vem pra cá então. Venga. Más fácil, ¿no? Sim, aceita? Sim. Sus pasaportes están ahí para registrarlos. Sim. A chave daqui. Sim, deixa lá. Eu vou ter que tirar as sacolas. É seguro o estacionamento. É seguro esse estacionamento? Não é problema. No hay problema. Hola. Un ratito. Missa linda. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia! Então, estamos agora saindo da cidade de Chiclayo, a cidade do Papa. Viemos conhecer a catedral onde o Papa passou a maior parte da sua vida de sacerdote. Agora estamos saindo rumo a Piura, mais perto da fronteira do Equador. E assim nossa viagem continua, a grande viagem rumo ao Alasca. Estamos quase nos despedindo deste país maravilhoso que é o Peru. Muitas coisas ainda ficaram para ser conhecidas para uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. E assim vamos seguindo. Acompanhe-nos, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Dona Silvia não esquece. E assim vamos seguindo. Olha aí, Chiclayo é uma cidade grande, bastante movimentada. Muitas construções antigas com ares europeu. Muito bacana. Então vamos que vamos. Daqui a pouco já estamos fora da cidade, pegando a Panamericana.
Vamos que vamos. Um abraço a todos e até a próxima. E o trânsito aqui é assim, ó. O trânsito aqui é preferência de quem chega primeiro ou quem tem mais coragem. Vamos aproveitar e abastecer aqui. Gasolina regular 13,56, a prêmio 16,39. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto, caballero? Ya no. De regular premium. La regular, por favor. ¿Desde dónde vienen? Agora é Chiclayo. Ah, eu tô acá. Mas somos do Brasil. Rio de Janeiro. Brasil, Rio de Janeiro. Mire, qué bueno. ¿Cómo les está tratando Chiclayo? É lindo. Muito bom. Chiclayo é uma hermosa cidade, ¿verdad? $15 soles. galão ponto 107. ¿Efectivo, tarjeta? Pago em efetivo. Rodamos apenas 86 km.8. Galão 107. Muitíssimas graças, senhorita. Que Dios les bendiga su viaje. Obrigado também. Obrigado, muitas graças. Você também. 86,7. Ponto 8, aliás. Mas tá valendo. E ali, dona Silvia, nas anotações. Tudo anotado, tudo registrado. E aqui, como disse os senhores, gasolina regular 13,56 é o galão, a prêmio 16,39. Diesel Ultra 13,62 e o gás 7,50. E ali embaixo tem a ureia 3,95. E esse é o posto de gasolina na saída para Piura. Pedágio, veículos 16,90, veículos pesados 33, veículos pesados com carreta 50 e 70. Moto não paga.
mais um vídeo aqui no canal A Grande Viagem. Bom dia, amigos, bom dia. Estamos saindo aqui da cidade de Sullana, direção à fronteira com o Equador, na cidade de Macará, já no Equador. Nos acompanhe nesta jornada. Vamos que vamos! Que Deus nos abençoe mais um dia nessa estrada. Ontem aproveitamos, chegamos aqui cedo, levei a Gertrudes para tomar um banho, fizemos uma limpeza especial nela, estava muito suja, muito barro lá das cordilheiras. Penso que a partir de agora vamos pegar somente asfalto. E vamos seguindo. Um forte abraço para vocês. Obrigado por nos seguir. E agora chegamos a Las Lomas. Aqui é a última cidade peruana antes da fronteira com o Equador. E assim vamos nos despedindo do Peru. País incrível, paisagens incríveis. Vou aproveitar aqui para encher o tanque. Né? La regular. Buenos días. Buenos días, dígame. ¿Cómo está? Para salida de Perú. Más adelante están las instalaciones del SEBA, están los parqueaderos, ahí es el registro migratorio. Sí. Aquí a la vuelta, siga nomás. Gracias. Vamos, pase bien. Chao, chao. Buenos días. Para salida de Perú e ingreso a Ecuador. ¿Qué tiempo estuvo en Perú? Creo que 20 días más o menos. Ya. Ahí donde el parqueadero, ahí parqué. Aquí. Y ahí hace todo dentro de la... Todo el trámite ahí. Sí, todo trámite. Moto, todo eso. Ok. Muchas gracias. Buen día. Buen día.
Então, amigos, vamos passar para vocês aqui algumas informações, alguns números da nossa viagem dentro do Peru. Nós entramos no Peru pela fronteira do Brasil em Assis, Brasil, do lado peruano é Inapari, né? E saímos percorrendo alguns locais no Peru que vocês podem ter acompanhado nos vídeos aí. E ao final dessa jornada dentro do Peru, nós percorremos cerca de 3.795 quilômetros. O combustível, o preço que nós pagamos, estava em média 13,39 soles por galão. Esse né? foi o mais barato, né? Esse foi um dos mais baratos. Que a gente pegou. Mas nós pagamos 15, pagamos até o preço de 18 soles o litro na Cordilheira dos Andes. E uma outra informação importante, encontramos até grupos de brasileiros lá na altura de Mazuco, querendo abastecer a moto e não conseguiam abastecer porque eles não tinham dinheiro do país. É muito importante para quem viaja, né, fazendo uma viagem dessa em país diferente, além do cartão de crédito, cartão de viagem, seja lá qual for, ter a moeda corrente do país, porque muitas das vezes esse interior eles não aceitam cartões em espécie alguma, só a moeda corrente do país. E nem dólar. E nem dólar também eles aceitam, tá? Então tem que estar preparado para isso aí. Nós estamos usando o cartão do nosso banco. Usando o cartão do banco e nós temos agora o cartão da Wise. Esse cartão da Wise é uma mão na roda para quem viaja, tá? Até mesmo porque você carrega ele com o dinheiro lá e a cotação que eles fazem na transferência, né, de dólar, que no caso a gente transfere para dólar, é mais baixa do que se você comprasse o dólar, né? E outra coisa, eu coloquei no meu celular o cartão, naquele aplicativo dos cartões. Então eu não uso o cartão físico, eu uso o celular na maioria das vezes para pagar. O cartão físico fica para uma emergência, né? Então, caso necessite de lugar que você não... Tem lugar que às vezes não funciona aquele sistema digital do cartão no celular, você usa o físico, né? Isso. Hotéis que nós passamos, vários preços. Normalmente o hotel a gente deixa para escolher quando chega no local onde vamos. Dependendo do local, né? Você vai chegar numa cidade grande, normalmente a gente vai para o centro da cidade. E nas cidades pequenas, de beira de estrada mesmo assim, a gente para no primeiro que a gente vê e tal. Não tem muita escolha, porque às vezes você chega já no final da tarde, cansado, você quer descansar, se alimentar, trocar aquela roupa e dar uma caminhada, né? Que é muito importante. E preços de hotéis que nós pagamos nesse período dentro do Peru, teve uma variação entre 40 soles a 160 soles, tá? Então, também depende do tipo de hotel que você depende gosta muito do hotel. A gente prefere os mais simples, né? O mais simples e limpinhos. E de preferência que sejam limpos, claro. Né? Então... Eu acho que é isso. Assim, o pedágio... No Peru, o pedágio a moto não paga. Esses 3.795,1 quilômetros que rodamos dentro do Peru, nós levamos em torno de 20 dias. Conhecemos vários lugares, fomos visitar vários pontos turísticos. O Peru é rico em ponto turístico. Tem muita variação de relevo, né? Você pode ir para o litoral, você pode ir para o deserto, você pode ir para a cordilheira. Então, isso vai de cada um. Nós fizemos um misto. Hora a gente estava na cordilheira, hora a gente estava no litoral. Então, aí rodamos vários dias, pegamos calor no litoral, pegamos vento, frio, até chuva
congelada a 4.700 metros de altitude, e com isso percorremos vários locais Bem interessante. que é relevante, né, na parte de turismo. E outra coisa, a respeito da polícia. A respeito da polícia, a polícia peruana em hipótese nenhuma nos importunou e nem nos parou para perguntar nada. Nós fomos parados 2 vezes somente pela imigração, para conferir documentos, e não tivemos nenhum problema. Eu acho que é isso, né? E quanto à nossa saída, né, na aduana, Sim, a saída. nós fizemos a aduana na fronteira Peru-Equador, na cidade de Macará, né? Macará já é no Equador. E a última cidade em que passamos no Peru, que pernoitamos inclusive lá, foi Sullana. Mas de Sullana até a fronteira tem vários vilarejozinhos, várias... Com hotéis, né? Que a gente observou. Pois é, vários vilarejozinhos na beira da estrada com hotéis também, que poderia ser utilizado mais perto da fronteira. Mas nós ficamos ali, que era uma cidade maior, onde aproveitei para fazer uma manutenção na moto, principalmente limpeza, né? Que a moto estava muito suja, muito barro, a gente fez bastante off-road. E em tratando de trâmites aduaneiro, a saída do Peru, muito tranquila, entregamos a documentação que recebemos na entrada, muito bem tratados lá na aduana, sem nenhum problema. E a entrada no Equador, nos foi pedido o passaporte, o documento da moto, claro, e o certificado de vacinação. Da febre amarela. Da febre amarela. Feito isso, trâmite de entrada pessoal, depois a aduana, né, que é feita para a moto, tiraram foto do chassi da moto, emitiram o documento que é o permisso para rodar no Equador, e tudo rápido, simples, sem nenhuma burocracia. E estava vazia. Né? Estava vazia. Nós demos sorte também que a aduana estava vazia. Nós fomos bem atendidos, né? Sem nenhuma exigência a mais mirabolante, não. Tudo simples e rápido. E em menos de 50 minutos nós já estávamos rodando pelo Equador. Quem tiver alguma pergunta, pode enviar para a gente, tá bom? Não se acanhe, como se diz, né? Pode ficar à vontade. O que a gente puder ajudar, puder transmitir, puder passar de informações, a gente passa. Então tá, meus amigos, um abraço para todos aí, continue nos acompanhando nessa jornada, qualquer coisa nos pergunte. Valeu!